Queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Poptopia. Eu sou Daniel e eu estou de volta com a saga dos X-Men. Esse é o volume 26 da saga dos X-Men, que eu tinha dado uma paradinha lá no 22, porque ia começar a republicação da saga Inferno. E X-Men Inferno eu já tenho aquela coleção em 6 edições, então eu preferi não ficar com material repetido, né? Vai ficar um buraco ali na coleção, mas eu não vou ficar com duas versões de uma mesma história. Isto posto, é importante lembrar que aqui em X-Men Inferno, a coleção anterior, a gente tem muitas outras histórias que não estão sendo publicadas atualmente na saga dos X-Men. Por exemplo, nessa edição aqui tem Manto e Adaga, Excalibur, Power Pack, que são histórias paralelas e que mostram ali as consequências para quem estava envolvido na saga Inferno. Agora, neste volume da saga dos X-Men, nós temos um material inédito, pelo menos em formato americano, né? Histórias que só haviam sido lançadas pela Abril, ganhando sua primeira versão pela Panini. Então a gente tem 144 páginas, capa cartão, preço de capa de R$ 39,90, e nessa 26ª edição da saga dos X-Men estão reunidos Uncanny X-Men 243, 244, 245. E temos X-Factor 38 e 39. Isto aqui é o momento final, né? Traz o momento final da saga Inferno. Mas traz também alguns começos, como por exemplo a primeira aparição da Jubileu. É justamente essa edição, a 244, salvo engano, que é a aparição da Jubileu, que foi um grande atrativo para o meu retorno a essa coleção, né? Era um material que eu não tinha lido ainda, a história se chama A Noite das Mulheres, é essa capa aqui, a gente já vai comentar sobre ela, na edição 244, mas antes a gente tem aí a conclusão do arco Inferno. E neste encadernado, se você já vinha lendo as edições anteriores, estava pegando, ou como eu vai pegar para ter essas histórias inéditas e retomar a coleção a partir de agora, a gente vai ver ali a batalha final, uma vez que a Madelyne Pryor, a Rainha dos Duendes, estava altamente poderosa, porque ela havia derrotado o demônio Nastet, né? E ela tomou o poder dele para que ela ficasse capaz de fazer frente aos X-Men e ao X-Factor reunidos. Então, sozinha, ela encarava eles e era muito poderosa. Nesse contexto aqui desenhado pelo Mark Silvestre. Nesse meio tempo tinha a questão do sacrifício dos bebês que haviam sido sequestrados pelos demônios da Rainha dos Duendes. E em alguns momentos ela estava tentando controlar alguns dos mutantes para colocar uns contra os outros, né? Por exemplo, o Arcanjo é um dos que sofre essa influência. A gente vai ver a presença de alguns dos carrascos mais para frente. Nessa batalha aqui, a carrasca que tem mais destaque assim, acaba sendo a Polaris, porque ela era próxima dos X-Men. Então os X-Men tinham dificuldade em agredi-la, né? Em lutar contra ela e tudo mais. Então isso é um plot que o Chris Claremont explora bastante, ao mesmo tempo que a questão da paternidade, do relacionamento do Scott com a Madelyne Pryor e o filho deles, né? Um bebê no meio de toda essa trama. A Jean Grey tinha toda também uma questão envolvida ali em ver um clone seu tentando usurpar a sua vida, e ao mesmo tempo os mutantes têm, não os mutantes, mas existe um dilema moral, né? O fato, ela não tem culpa de ser um clone, mas ela se transformou em um clone maligno sob a influência do Senhor Sinistro. O Senhor Sinistro aparece no meio da trama e a gente vai ver algumas, como que eu posso dizer, algumas tentativas do Senhor Sinistro de sabotar a confiança dos X-Men uns nos outros, sabotar a tentativa da Jean Grey de derrotá-lo, e a gente percebe que tudo vai se resolver, mas de um jeito assim, não que não seja satisfatório, mas de um jeito que os mutantes podem dizer assim, será que foi uma vitória mesmo? O Chris Claremont tinha essa capacidade de escrever arcos onde a gente percebia que os heróis se saíam bem, mas não saíam ilesos, né? Toda vitória tinha um custo. E é isso que faz com que essa fase dos X-Men tenha ali a sua
é uma fase apreciada, né? Porque ela é bem escrita, ela é bem desenvolvida. Tem uma batalha do Dente de Sabre com a Psylocke em determinado momento, que não chega a ser uma batalha, é tudo muito rápido, os carrascos são derrotados facilmente, mas a gente percebe como a Elizabeth Badrock era bem escrita, tinha uma estrutura sólida para ela. Ela é uma mulher britânica que tinha lá suas questões, mas que estava cada vez mais autoconfiante com seu poder, a ponto de encarar o Dente de Sabre, que era um assassino maníaco e que em outros momentos tinha tocado terror, né? É o único cara que encarava ele assim de peito aberto era o Wolverine. E a Psylocke faz isso aqui. Então, passado os eventos do inferno, a gente percebe que foi tudo muito intenso e os mutantes precisam respirar. É aí que entram duas histórias para dar um suspiro antes do próximo arco, antes da próxima grande fase, antes da próxima grande saga. Na verdade, aqui a gente tem um probleminha, né? No sumário, a Panini colocou que a história de Uncanny X-Men 244, publicada em maio de 1989, se chamava Noite das Garotas, né? Tá aqui, Noite das Garotas. E quando a gente vai ler a história em si, ela tá escrita, tá intitulada como Noite das Mulheres, né? Então, o tradutor da edição com o editor que colocou aqui não devem ter combinado ali direito, ficou essa diferença aí no título da história. Mas isto posto de lado, a história é escrita pelo Chris Claremont também, e é desenhada pelo Mark Silvestri, e vai marcar a estreia de uma jovem que durante muito tempo vai ser uma X-Men potencialmente popular, né? Estou falando da vindoura Jubileu, Jubilation Lee. A gente vai conhecer uma jovem que passa seu tempo no shopping, chamando a atenção de outros jovens com seus shows de pirotecnia. E a Jubileu, ela não tinha lá nenhum propósito a não ser irritar os seguranças do shopping, até que determinada noite ela percebe a chegada de um grupo de mulheres com a presença de espírito muito forte. Essas mulheres são as integrantes da equipe X que resolveram tirar uma noite de folga, lideradas ali pela Tempestade. A gente vai ver Vampira, a Betsy Braddock, que é Psylocke, e a Crystal indo às compras. Claro que, se tratando de mutantes, vai ter confusão, vai ter um grupo antimutante ali presente, e no final das contas a Jubileu mergulha em um portal do teletransporte e o resto da história é história, né? Essas duas edições do final, que foram as edições que me fizeram voltar a ler a saga dos X-Men agora depois desse ato, são edições claramente tapa-buraco para preparar o momento que está por vir, né? Ainda que escrita pelo Chris Claremont, por exemplo, a edição 245 ela é desenhada pelo queridíssimo Robin Liefeld e é intitulada apenas de Homens. Da mesma forma que a Tempestade liderou uma folga das meninas para um passeio no shopping, a gente vai ver o Wolverine liderando uma noite de folga para os rapazes, para um passeio na cidade de Sydney, né? Onde eles vão ali pro bar, ter um happy hour e vão se deparar com uma espécie de invasão alienígena, né? Essa invasão alienígena, ela parece muito com outra invasão alienígena que aconteceu na distinta concorrência, né? A Terra é alvo de uma disputa interplanetária, esses aliens resolvem invadi-la e percebem que talvez seja interessante começar pela Austrália. Aqui vai uma crítica, inclusive ao modo de pensar americano, porque a invasão ela é uma comédia, a história ela é desenhada pelo Robin Liefeld, tudo é muito no tom de humor, a gente até vai ver algumas brigas do Colossus e dos alienígenas, mas é tudo bem na base da conversa, não é uma aventurona. E por que eu digo que é uma crítica ao modo de pensar americano? Porque tem uma página onde a gente vê o Clarim Diário cobrindo a posse de um presidente americano e alguém comenta que isso é mais importante do que uma invasão alienígena na Austrália, né? Ou seja, é o Chris Claremont colocando aqui que os americanos só pensam em si, no próprio umbigo, de certa forma, e o mundo que se dane. Porque já havia chegado o ultimato dos alienígenas que se a humanidade não se rendesse, eles iam explodir a Terra. Mas o que é explodir a Terra no dia da eleição, no dia da posse, né, do presidente americano? O mais importante é a posse. E é assim que a história
é tocada. Eu de verdade, fui atraído de volta para essa coleção por conta dessas duas edições. Não vou te dizer que são duas edições históricas, emblemáticas, são duas edições de bem qualquer nota, porque realmente é depois de um grande evento, os personagens estão respirando, isso já é algo folclórico na franquia X, quando não é um jogo de beisebol, eles ali fazendo churrasco na beira da piscina, quando não é fazendo churrasco na beira da piscina, eles tendo aquelas saidinhas para ir no bar, ou as noites de Natal. Isso era clássico nessa passagem do Chris Claremont, esses momentos de respiro do personagem, até para humanizar os personagens. Tem um debate aqui que a própria Crystal propõe, que ela fala assim, nós lutamos para salvar o mundo dia sim, dia também, mas e que dia que a gente vai usufruir desse mundo que a gente tanto salva, né? E é aqui que eles partem para essa noite de folga. Então acho um material ok, que bom que eu tive a oportunidade de ler isso. Agora vamos aguardar os próximos volumes da saga dos X-Men. Eu suspeito que essa saga dos X-Men ainda vai nos levar muito longe, e eu acredito que muita gente está feliz aí com a longevidade desta coleção, que tem tudo para agradar fãs antigos de Mutantes que estão tendo a oportunidade de ler esse material em formato americano pela primeira vez, e os novatos que estão tendo a oportunidade de colecionar de forma organizadinha tudo de Uncanny X-Men principalmente. Esse foi o Poptopia de hoje. Se você não for inscrito, se inscreva. Afinal, falar de gibi é sempre muito bom. Um forte abraço. Até a próxima. Valeu!